Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor alcance o seu coração neste momento e que a presença de Jesus envolva a sua vida exatamente onde você está. Antes mesmo de começar as atividades deste novo dia, quero convidar você a abrir o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer. Tenho convicção de que esta manhã não será apenas mais uma em sua caminhada. O Senhor preparou este encontro porque conhece profundamente aquilo que você tem vivido. Talvez exista uma dor escondida atrás do seu sorriso. Talvez você tenha aprendido a seguir em frente enquanto carrega feridas que ninguém conhece. Há lembranças que ainda machucam, palavras que ficaram gravadas na memória e situações que continuam pesando sobre o seu coração. Mesmo que ninguém perceba, Jesus conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe exatamente onde existe sofrimento e vê aquilo que permanece oculto aos olhos das pessoas. A palavra de Deus nos traz uma promessa maravilhosa no Salmo 147. Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Receba essa verdade pela fé. Jesus continua curando. Jesus continua restaurando. Jesus continua libertando. Aquilo que durante muito tempo pareceu impossível de superar, começa a perder a força quando é colocado diante da presença do Senhor. Talvez você tenha acordado disposto a demonstrar força mais uma vez. Levantou-se, organizou a casa, preparou o café, cuidou da família, respondeu mensagens, foi trabalhar ou iniciou mais um dia de responsabilidades. Para quem olha de fora, parece que está tudo bem. Mas Deus conhece aquilo que acontece dentro de você. Existem dores que não aparecem no corpo, feridas que não deixam cicatrizes visíveis, machucados da alma que somente Deus consegue enxergar. Talvez você ainda carregue o peso de palavras que ouviu há muitos anos. Talvez tenha enfrentado rejeições que mudaram a maneira como passou a enxergar a si mesmo. Pode ser que uma decepção familiar, uma traição, um abandono ou uma perda tenha deixado marcas profundas que ainda não cicatrizaram completamente. Quantas vezes você chorou em silêncio para que ninguém percebesse? Quantas vezes tentou continuar vivendo normalmente, enquanto, por dentro, seu coração ainda lutava para entender tudo o que aconteceu? Hoje Jesus deseja entrar exatamente nesse lugar. Não apenas na parte da sua vida que todos conhecem, mas naquele espaço escondido que você evita tocar porque ainda dói. Antes de continuarmos, faça uma simples oração dentro do seu coração. Diga: Jesus, toca aquilo que ainda precisa ser restaurado em mim. Talvez você nem consiga colocar em palavras tudo o que sente. Talvez existam sentimentos que você mesmo não consegue explicar. Mas o Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio, conhece cada noite mal dormida, conhece cada pensamento que roubou a sua paz e sabe exatamente do que o seu coração precisa. A promessa continua viva. Deus não apenas observa quem está sofrendo, Ele se aproxima, Ele acolhe, Ele cura, Ele restaura. Isso significa que nenhuma dor está distante do alcance das mãos do Senhor. Nada do que aconteceu com você escapou do conhecimento de Deus. Talvez você tenha tentado convencer a si mesmo de que já superou determinadas situações. Entretanto, basta uma lembrança surgir para que o coração volte a ficar apertado. Às vezes, basta ouvir um nome, visitar um lugar ou recordar um momento para perceber que aquela ferida ainda existe. Muitas pessoas vivem assim, continuam sorrindo, continuam trabalhando, continuam cumprindo suas responsabilidades, mas carregam dentro de si um peso que ninguém percebe. Conheci a história de uma mulher que passou anos tentando esconder a dor provocada por alguém muito próximo. Ela seguia sua rotina normalmente, cuidava da família, realizava suas tarefas, conversava com todos como se estivesse tudo bem. Mas, quando ficava sozinha, o sofrimento reaparecia. Durante muito tempo, ela pediu que Deus mudasse as circunstâncias. Pediu que as pessoas mudassem. Pediu justiça. Até que, durante uma oração,
compreendeu algo muito importante. Antes de transformar aquilo que acontecia ao redor dela, Jesus queria restaurar aquilo que havia sido ferido dentro dela. Naquele momento, ela deixou de tentar controlar tudo. Pela primeira vez, entregou sua dor completamente nas mãos do Senhor. Suas lágrimas já não eram de desespero, eram lágrimas de rendição. Foi ali que começou sua verdadeira cura. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja esperando de você hoje. Não que você finja que nunca sofreu. Não que esconda novamente aquilo que machuca. Não que continue dizendo que está tudo bem quando não está. Mas que permita que Jesus entre onde ninguém mais conseguiu chegar. O tempo pode esconder certas feridas, mas somente Cristo pode curá-las completamente. Existem lembranças que você tentou apagar. Contudo, Jesus pode libertar você do peso que elas ainda exercem sobre sua vida. Há fardos que você carregou durante anos, acreditando que faziam parte de quem você é. Hoje o Senhor deseja retirar esse peso dos seus ombros. Você não chegou até esta oração por acaso. Deus marcou este encontro porque deseja iniciar um novo tempo na sua vida. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez certas pessoas nunca reconheçam o mal que causaram. Mas a sua cura não depende da atitude delas. Ela depende da presença transformadora de Jesus em seu coração. Quando Cristo entra em uma vida, a dor deixa de governar. As lembranças perdem a força. As correntes invisíveis começam a se romper. E aquilo que parecia impossível começa, pouco a pouco, a ser restaurado. Receba esta declaração sobre a sua vida. A dor não terá a palavra final. A rejeição não determinará quem você é. O abandono não apagará o propósito que Deus preparou para você. As decepções não conseguirão roubar para sempre a paz que o Senhor deseja colocar dentro do seu coração. A palavra continua afirmando que Deus restaura os corações feridos e cuida de cada uma das suas feridas. Essa promessa não mudou. Ela continua viva e disponível para todos aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Jesus está alcançando aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Ele conhece as áreas mais profundas da sua alma, onde talvez nem você mesmo goste de olhar. É exatamente ali que o Espírito Santo começa a agir. A verdadeira cura começa quando o coração deixa de esconder a dor e decide entregá-la plenamente nas mãos de Deus. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Ainda vamos apresentar ao Senhor as feridas da alma, os conflitos familiares, os medos, as enfermidades, as preocupações e tudo aquilo que tem roubado sua tranquilidade. Enquanto isso, faça mais uma declaração de fé no seu coração. Eu recebo a cura e a libertação que vem de Jesus. Se você conhece alguém que também enfrenta uma batalha silenciosa, compartilhe esta mensagem. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando estão sozinhas. Talvez Deus use justamente esta oração para alcançar esse coração. A obra que o Senhor começou já está acontecendo, mesmo que você ainda não consiga perceber. Há momentos em que convivemos tanto tempo com uma dor que começamos a acreditar que ela faz parte da nossa identidade. Aos poucos, deixamos de dizer, estou ferido, e passamos a pensar, eu sou assim. Alguns chegam à conclusão de que jamais voltarão a confiar em alguém. Outros acreditam que nunca mais conseguirão experimentar alegria. Há quem pense que sempre viverá preso ao medo, à culpa ou às lembranças do passado. Mas hoje Deus quer quebrar essa mentira. A sua ferida faz parte da sua história, porém não define o seu futuro. Aquilo que aconteceu com você não determina quem você é diante de Deus. Talvez você tenha experimentado rejeição, mas foi criado para ser amado pelo Pai. Talvez tenha enfrentado abandono, mas jamais foi abandonado pelo Senhor. Talvez esteja lutando contra uma enfermidade, mas ela não é maior do que o poder de Deus. Talvez sua família tenha passado por momentos difíceis, mas isso não significa que Deus tenha desistido da história de vocês.
A promessa permanece a mesma. O Senhor cura os que estão com o coração quebrantado e trata cuidadosamente das suas feridas. Talvez, enquanto ouve esta oração, você esteja se perguntando por que algumas dores ainda permanecem. Talvez diga dentro de si: se Deus está cuidando de mim, por que ainda sinto esse peso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A verdade é que a cura de Deus nem sempre acontece da forma que esperamos. Às vezes queremos esquecer tudo mas o Senhor trabalha de maneira profunda. Ele não apaga simplesmente as lembranças. Ele transforma o significado delas. Aquilo que antes provocava desespero passa a produzir testemunho. O que antes causava lágrimas deixa de controlar o presente. Pouco a pouco, Deus retira o domínio que aquela dor exercia sobre a sua vida. Existe algo muito importante que você precisa compreender. Deus também trabalha durante o processo. Lembre-se do homem que vivia entre os sepulcros. Ele estava preso, sofria profundamente e vivia completamente isolado. As pessoas tinham medo dele. Muitos acreditavam que não existia mais esperança. Tentaram controlá-lo de diversas maneiras, mas nada resolvia. Aquele homem havia perdido a paz, a convivência com as pessoas e até a esperança de uma vida diferente. Mas um dia, Jesus chegou. Tudo começou a mudar naquele encontro. Enquanto muitos preferiam manter distância, Jesus decidiu se aproximar. Enquanto todos enxergavam apenas um problema, Cristo via uma vida que ainda podia ser restaurada. Enquanto as pessoas olhavam para as correntes, Jesus olhava para o coração. Talvez você também tenha enfrentado situações que ninguém compreendeu. Talvez tenham julgado suas atitudes sem conhecer a batalha que acontecia dentro de você. Pode ser que tenham chamado você de fraco, sensível demais, complicado. Talvez tenham dito que você precisava esquecer tudo e seguir em frente. Mas ninguém conhecia as guerras silenciosas que você enfrentava todos os dias. Jesus conhece. Ele sabe exatamente quantas vezes você lutou sozinho. Conhece os pensamentos que nunca contou a ninguém. Assim como se aproximou daquele homem abandonado por todos, hoje ele também se aproxima de você. Jesus não sente medo das suas feridas. Ele não rejeita as suas lágrimas. Não abandona você por causa das suas fraquezas. Pelo contrário, ele se aproxima com amor, misericórdia e compaixão. E quando Jesus chega, aquilo que parecia impossível começa a perder força. As correntes deixam de dominar. A prisão começa a ser rompida. A esperança renasce. Depois daquele encontro, aquele homem foi visto completamente transformado. Estava em paz e recuperou sua dignidade. Voltou a viver. A mesma graça continua disponível hoje. E eu creio que Deus também está escrevendo uma nova história para você. Eu quero declarar algo sobre a sua vida nesta manhã. As pessoas que conheceram o seu sofrimento também poderão testemunhar aquilo que Deus fará em você. Quem viu as suas lágrimas verá o seu sorriso restaurado. Quem acompanhou as suas lutas verá o Senhor fortalecer os seus passos. Porque Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua restaurando histórias que pareciam não ter mais solução. Talvez existam prisões invisíveis prendendo o seu coração neste momento. Pode ser o medo de tentar novamente, a culpa por decisões tomadas no passado, a tristeza provocada por alguém que feriu profundamente os seus sentimentos, a ansiedade diante do futuro, ou simplesmente o desânimo de esperar durante tanto tempo por uma resposta que ainda não chegou. Hoje, eu quero convidar você a fazer algo diferente. Não enfrente tudo isso sozinho. Não carregue sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. Feche os seus olhos por alguns instantes, se puder, e faça uma oração simples. Diga apenas: Jesus, entra nessa área da minha vida. Senhor, toca essa lembrança que ainda me machuca. Quebra aquilo que ainda me mantém preso. Devolve a paz que eu perdi. Essas palavras talvez pareçam simples, mas Deus ouve a sinceridade muito antes de ouvir frases bonitas.
A promessa permanece viva. O Senhor restaura os corações quebrantados e trata cuidadosamente das suas feridas. Perceba uma verdade importante: Deus nunca abandona quem está sofrendo. Ele se aproxima, Ele acolhe, Ele fortalece, Ele restaura. Talvez você tenha acordado cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de acreditar. Mas eu sinto que Deus quer renovar as suas forças. Não interrompa a caminhada porque ainda não enxergou o resultado. Não deixe de orar apenas porque a resposta ainda não chegou. E o silêncio de Deus nunca significa ausência. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Enquanto você não percebe, Ele está tratando feridas profundas, está renovando seus pensamentos, está fortalecendo sua fé, está preparando caminhos que você ainda nem imagina. Muitas vezes Deus realiza primeiro uma transformação dentro de nós, para depois mudar aquilo que está ao nosso redor. Por isso, continue confiando. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Tudo acontece no momento certo. Talvez hoje você esteja intercedendo por alguém da sua família. Quem sabe a sua maior preocupação nem seja com você. Talvez seja um filho, uma filha, seu esposo, sua esposa, seus pais, ou alguém que você ama profundamente. Você já aconselhou, já conversou, já chorou, já tentou ajudar de todas as maneiras possíveis. Mesmo assim, parece que nada mudou. Se esse é o seu caso, lembre-se de uma verdade. Existem lugares onde as nossas palavras não conseguem entrar, mas Jesus consegue. Existem corações que nós não conseguimos alcançar, mas Jesus alcança. Existem correntes que nenhum ser humano consegue romper, mas Cristo tem todo o poder para libertar. Nunca coloque um ponto final onde Deus ainda está escrevendo uma nova história. Não diga que acabou. Não diga que não existe mais esperança. Continue apresentando essa pessoa diante do Senhor. Cada oração feita com fé chega diante do coração de Deus. Talvez você não veja imediatamente o resultado, mas isso não significa que Deus permaneça indiferente. Enquanto você ora, o Senhor trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara o tempo certo. Enquanto você confia, Deus movimenta circunstâncias que você sequer consegue imaginar. Por isso, nesta manhã, eu oro para que Jesus visite a sua casa, que Ele caminhe por cada ambiente do seu lar, que alcance os quartos onde lágrimas foram derramadas em silêncio, que fortaleça os filhos que estão distantes, que restaure casamentos enfraquecidos, que console quem perdeu a esperança, que renove quem está emocionalmente esgotado, que visite aqueles que enfrentam enfermidades, que liberte quem continua preso ao passado, que devolva a alegria para quem acreditou que nunca mais voltaria a sorrir. A sua família não foi esquecida por Deus. O seu lar continua diante dos olhos do Senhor. A sua causa permanece nas mãos daquele que nunca perde o controle, e a sua dor não será desperdiçada. Deus é especialista em transformar cicatrizes em testemunhos. Aquilo que hoje faz você chorar, poderá amanhã fortalecer outras pessoas que atravessarem lutas semelhantes. Continue comigo. Daqui a pouco, entraremos em um momento ainda mais profundo de oração. Vamos apresentar diante de Jesus tudo aquilo que você não consegue resolver sozinho. Entregaremos as feridas emocionais, os conflitos familiares, as enfermidades, os medos escondidos, a ansiedade, o cansaço da alma e todas as correntes que precisam ser quebradas pelo poder de Deus. Prepare o seu coração, porque aquele que cura os corações feridos continua presente. E quando Jesus entra, a dor encontra cura, o medo dá lugar à paz, a tristeza perde força, as correntes começam a cair e a esperança volta a florescer. Agora, meu irmão e minha irmã, eu convido você a permanecer em espírito de oração. Se neste momento for possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Caso esteja dirigindo, trabalhando ou realizando alguma atividade que exija atenção, apenas continue ouvindo estas palavras e permita que elas encontrem um lugar em seu coração.
Chegou o momento de colocar diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre a sua vida. Até aqui falamos sobre as feridas da alma, as decepções, as lembranças difíceis, os medos e as lutas, que muitas vezes permanecem escondidas. Agora não é mais tempo de carregar esses pesos sozinho. É tempo de entregá-los ao Senhor. Você não precisa encontrar palavras perfeitas. Não precisa saber explicar tudo o que está sentindo. Deus conhece o seu coração antes mesmo que você abra os lábios. Ele entende as lágrimas que você nunca derramou diante de ninguém. Como Ele recebe até mesmo os suspiros que você não consegue transformar em oração. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Não chegamos diante de Ti porque somos fortes. Chegamos porque reconhecemos que precisamos do Teu cuidado. Tu conheces cada pessoa que participa desta oração. Conheces sua história desde o início. Sabes das vitórias que ela experimentou, mas também conheces as batalhas que ninguém vê. Tu sabes das lágrimas derramadas durante a madrugada. Conheces as noites em que o sono foi embora por causa da preocupação. Conheces os pensamentos que trouxeram medo. Conheces as palavras que machucaram profundamente. Conheces os sonhos interrompidos, as portas que se fecharam, as perdas que deixaram marcas profundas. Por isso, Senhor, visita agora cada coração. Alcança este homem. Alcança esta mulher. Visita este jovem. Abraça esta mãe que já não sabe mais como continuar lutando pelos seus filhos. Fortalece este pai que carrega preocupações em silêncio e tenta demonstrar coragem diante da família. Sustenta aquele que acordou hoje apenas tentando encontrar forças para continuar caminhando. Jesus, entra onde ninguém consegue entrar. Toca aquilo que nenhuma medicina consegue alcançar. Restaura o que nenhum ser humano consegue reconstruir. Há pessoas ouvindo esta oração que ainda carregam dores da infância. Palavras duras que ouviram dentro da própria casa. Rejeições que marcaram profundamente a maneira como passaram a enxergar a si mesmas. Experiências dolorosas que mudaram completamente seus sentimentos. Talvez tenham passado muitos anos. Talvez a vida tenha seguido em frente, mas existe uma parte do coração que ainda espera pela cura. Por isso, Senhor, coloca agora tuas mãos sobre essas feridas. Onde existe rejeição, derrama o teu amor. Onde existe abandono, manifesta a tua presença constante. Onde existe culpa, concede o perdão e a liberdade. Onde existe medo, estabelece segurança. Onde existe tristeza, faz nascer novamente a esperança. Onde existe uma lembrança dolorosa, inicia um profundo processo de restauração. Cumpre, Senhor, a tua palavra que declara que tu restauras os corações quebrantados e cuidas das suas feridas. Não permitas que esta pessoa continue prisioneira do passado, que aquilo que aconteceu não tenha mais autoridade para controlar o presente, que as palavras que feriram percam completamente a força, que toda culpa seja removida, que toda vergonha seja vencida pelo teu amor, que toda prisão emocional comece a ser destruída pelo poder do Espírito Santo. Pai, existem pessoas que lutam para perdoar. Elas desejam seguir em frente, mas a lembrança ainda provoca sofrimento. Sempre que recordam o que viveram, a dor parece voltar com a mesma intensidade. Hoje nós te pedimos, ensina esses corações a entregar completamente essa situação em tuas mãos. Arranca toda a raiz de amargura. Liberta quem continua preso ao ressentimento. Quebra todo o desejo de vingança. Restaura a paz que foi perdida. Dá forças para compreender que perdoar não significa aprovar aquilo que aconteceu. Perdoar significa deixar de permitir que a ferida continue governando a vida. Senhor, liberta aqueles que vivem presos ao passado. Liberta quem perdeu a capacidade de confiar. Liberta quem fechou o coração por medo de sofrer novamente. Liberta quem acredita que nunca mais conseguirá ser feliz.
Que todas as correntes invisíveis sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Pai, colocamos também diante de Ti cada família representada nesta oração. Visita cada lar. Tu conheces as casas onde o diálogo desapareceu. Conheces os casamentos que atravessam momentos difíceis. Conheces os filhos que se afastaram. Conheces as mães que choram escondidas. Conheces os pais que se preocupam em silêncio. Entra nesses lares, Senhor, percorre cada ambiente. Leva paz onde existe conflito. Leva perdão onde existe mágoa. Leva reconciliação onde existe distância. Leva amor onde o orgulho construiu barreiras. Que cada família experimente novamente a alegria da Tua presença. Pai amado, colocamos diante de Ti todas as pessoas que enfrentam enfermidades. Tu conheces cada diagnóstico, cada exame realizado, cada consulta, cada tratamento e cada momento de apreensão vivido por quem espera uma resposta. Tu sabes o nome de cada doença, mas também conheces o poder do Teu amor, que é maior do que qualquer limitação humana. Nós cremos que nada é impossível para Ti. Por isso, visita agora aqueles que sofrem com dores constantes. Alcança quem enfrenta uma enfermidade no corpo, quem luta contra o cansaço emocional, quem perdeu as forças para continuar e quem já não consegue enxergar esperança. Estende Tuas mãos sobre cada vida. Fortalece aqueles que estão internados. Conforta quem aguarda o resultado de exames. Sustenta quem iniciou um tratamento e precisa de coragem para prosseguir. Renova as forças daqueles que convivem com enfermidades há muito tempo. Senhor, também apresentamos diante de Ti aqueles que enfrentam batalhas invisíveis. Há pessoas que sorriem diante dos outros, mas por dentro estão cansadas. Existem corações sobrecarregados pela ansiedade. Mentes dominadas por pensamentos que não cessam. Pessoas que vivem preocupadas com o amanhã, imaginando situações que talvez nunca aconteçam. Pai, derrama agora a Tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias, a paz que guarda a mente e o coração. A paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Silencia toda inquietação. Acalma os pensamentos acelerados. Rompe o excesso de preocupação. Ensina cada pessoa a descansar na certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Senhor, quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças? Quantas vezes carregamos pesos que nunca colocaste sobre os nossos ombros? Perdoa-nos quando deixamos o medo ocupar o lugar da confiança. Ensina-nos a depender mais de Ti. Que aprendamos a entregar diante do Teu altar aquilo que está além da nossa capacidade. Que a nossa fé seja maior do que os nossos receios. Que a esperança fale mais alto do que o desânimo. Que a Tua palavra seja mais forte do que qualquer notícia negativa. Pai, nós também colocamos diante de Ti o futuro. Existem pessoas preocupadas com o trabalho, outras estão procurando uma oportunidade. Algumas enfrentam dificuldades financeiras e não sabem como suprirão as necessidades da própria casa. Há quem esteja angustiado por causa das contas, das responsabilidades e das incertezas que surgiram ao longo do caminho. Mas hoje declaramos que Tu és o Deus da provisão. O Senhor conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja apresentada. Nada escapa ao Teu olhar. Abre portas onde tudo parece fechado. Concede sabedoria para tomar decisões corretas. Direciona os passos daqueles que precisam escolher um novo caminho. Fortalece quem pensa em desistir. Renova a esperança de quem perdeu a motivação para continuar. Pai, entrega discernimento aos que precisam tomar decisões importantes. Não permitas que sejam conduzidos pelo medo ou pela impulsividade. Que a Tua voz seja clara em seus corações. Que cada escolha seja guiada pela Tua vontade. Protege-nos de decisões precipitadas. Livra-nos dos caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que nos afastam do propósito que preparaste para nós. Senhor, guarda também os nossos pensamentos. Ajuda-nos a alimentar a mente com aquilo que produz vida.
Afasta toda mentira que tenta diminuir o valor dos teus filhos. Que ninguém aqui acredite que nasceu para fracassar. Que ninguém pense que foi esquecido por ti. Que ninguém permita que o passado determine aquilo que ainda viverá. Nós pertencemos ao Senhor, somos sustentados pela Tua graça. Somos fortalecidos pela Tua presença e caminhamos confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Mesmo quando não compreendemos os acontecimentos, escolhemos confiar. Mesmo quando a resposta demora, permanecemos esperando em Ti. Mesmo quando as lágrimas insistem em cair, continuamos acreditando que a alegria voltará. Porque Tu és fiel. Nunca abandonaste aqueles que colocaram a esperança em Ti. Nunca deixaste de cumprir as Tuas promessas. Nunca chegaste atrasado. Tudo acontece no tempo perfeito. Por isso, hoje descansamos nessa certeza. Não queremos viver dominados pela ansiedade. Não queremos permitir que o medo controle as nossas decisões. Escolhemos confiar que Tu continuas escrevendo uma história de esperança para cada um de nós. Enquanto não vemos o milagre completo, ajuda-nos a permanecer firmes. Enquanto aguardamos a resposta, fortalece a nossa fé. Enquanto caminhamos, segura as nossas mãos para que não desanimemos. Sabemos que Tu permaneces ao nosso lado em cada etapa da nossa jornada, e isso é suficiente para seguirmos em paz. Chegamos ao final deste momento de oração. E antes de seguirmos com o nosso dia, quero lembrar você de uma verdade que jamais deve ser esquecida. Deus continua ao seu lado. Talvez, quando esta oração terminar, algumas circunstâncias ainda sejam as mesmas. Talvez nem todas as respostas tenham chegado, e alguns desafios ainda precisem ser enfrentados. Mas uma coisa já mudou. Você não está mais carregando esse peso sozinho. O Senhor ouviu cada palavra, conheceu cada pensamento, recebeu cada lágrima derramada em silêncio e recolheu diante de todas as preocupações que você decidiu entregar. A partir de agora, caminhe com a certeza de que Deus está cuidando daquilo que você não consegue controlar. Quando a ansiedade tentar ocupar novamente o seu coração, lembre-se desta oração. E quando o medo quiser convencer você de que não existe saída, recorde-se das promessas do Senhor. Quando o desânimo bater à sua porta, escolha levantar os olhos e confiar que Deus continua escrevendo uma história de vitória. Nenhuma luta dura para sempre, nenhuma noite permanece eterna. Depois do tempo de espera, Deus faz nascer um novo amanhecer. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar tudo aquilo que o Senhor está realizando. Mas isso não significa que Ele esteja parado. Enquanto você trabalha, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus continua agindo. Enquanto você espera, Ele prepara o caminho que deverá seguir. O Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Siga o seu dia com esperança. Não permita que as notícias negativas sejam maiores do que a sua fé. Não deixe que as lembranças do passado impeçam você de acreditar no futuro que Deus preparou. O Senhor ainda é especialista em abrir portas onde ninguém vê possibilidades. Ele transforma lágrimas em testemunhos, converte o desânimo em coragem, troca a inquietação pela paz e faz florescer esperança até mesmo em terrenos que pareciam completamente secos. Receba esta palavra para guardar no coração. Você é amado por Deus. Você é conhecido por Ele. Nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante do Pai. Ainda que o caminho pareça longo, continue caminhando. Ainda que a resposta demore, continue confiando. Ainda que as forças pareçam pequenas, continue firme. Aquele que sustentou você até aqui continuará segurando sua mão. Lembre-se de quantas vezes Deus já abriu caminhos quando tudo parecia perdido. Quantas vezes Ele trouxe consolo quando ninguém mais conseguia confortar o seu coração. Quantas vezes renovou suas forças exatamente quando você acreditava que não conseguiria continuar. O mesmo Deus permanece agindo hoje. Ele não mudou. Seu amor continua o mesmo.
Sua fidelidade permanece inabalável. Seu cuidado acompanha você em todos os momentos. Antes de encerrarmos, entregue mais uma vez tudo aquilo que ainda preocupa o seu coração. Diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Entrego o meu futuro em Tuas mãos. Entrego a minha família aos Teus cuidados. Entrego os meus sonhos, os meus medos e as minhas decisões. Que a Tua vontade se cumpra em minha vida. Que essas palavras não sejam apenas uma oração deste momento, mas uma decisão diária de confiar no Senhor. Pai amado, obrigado porque permaneceste conosco durante todo este tempo. Obrigado porque a Tua presença fortalece os cansados, consola os aflitos e renova aqueles que depositam em Ti a sua esperança. Guarda cada pessoa que participou desta oração, acompanha seus passos, ilumina seus caminhos, protege sua casa, abençoa sua família, concede sabedoria nas decisões, fortalece sua fé diante das dificuldades, derrama saúde sobre o corpo, paz sobre a mente, alegria sobre o coração, esperança para continuar caminhando. Que a Tua presença seja percebida em cada momento deste dia, que o Teu Espírito conduza cada escolha. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a confiança que colocamos em Ti. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. Nós descansamos na certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Independentemente do que acontecer, continuaremos declarando que Tu és bom, fiel e digno de toda honra. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, leve essa mensagem também a outras pessoas que estejam precisando de esperança. Às vezes, um simples gesto pode alcançar alguém que estava desanimado e renovar sua fé. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e encha o seu lar de paz. Siga o seu dia com confiança. Caminhe sabendo que Deus vai à sua frente, iluminando o caminho, sustentando seus passos e renovando suas forças. Que a graça do Senhor, o seu amor e a sua paz permaneçam com você hoje e sempre. Amém.